A inveja aprodece os ossos, assim diz a palavra do Senhor. As mulheres cantavam para Davi e para Saul. Quando eles voltavam da guerra, as mulheres cantavam: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. E isso fez com que Saul ficasse com inveja de Davi. E ele planejou matar Davi. Todas as vezes que ele saía com Davi, ele queria armar emboscada para Davi. E certa vez Davi estava dentro de uma caverna, né? E aí Saul estava lá. Quando Saul, quando Davi viu Saul, os homens de Davi falou: uma oportunidade boa para você matar ele e assumir o trono. Ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi era um homem que já estava ungido para assumir o lugar do rei Saul. Mas Davi, de forma alguma, queria assumir esse trono por conta própria. Ele sabia que um dia ele seria rei porque ele foi ungido para assumir o lugar, mas ele não queria apressar as coisas, porque tudo é no tempo certo, na hora certa. E as pessoas não entendiam por que Davi tinha a oportunidade de matar Saul e ele não matava, porque ele temia o ungido do Senhor. E a palavra do Senhor diz: ai daquele que tocar em um dos meus ungidos. Então as pessoas que conhecem a palavra do Senhor não devem mexer e nem tocar com aqueles que servem ao Senhor. Porque aqueles que servem ao Senhor, Deus protege. Deus diz na palavra dele que nós somos como a menina dos olhos dele. E ele diz também que Davi era segundo o coração de Deus. Todos sabem do pecado de Davi. Davi teve um pecado muito grande. Mas para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todos os pecados para Deus é igual, porque todos têm consequência. Mas Davi, ele não se aproveitou daquela oportunidade que ele teve, que Saul estava ali abaixado, fazendo as suas necessidades fisiológicas, e Davi veio por trás e cortou o cinto dele e depois amostrou para ele. Disse: olha aqui, ó, cortei o seu cinto. Se eu quisesse, teria cortado seu pescoço, mas eu não vou fazer isso. E ele não fez. Tanto é que no final, o próprio Saul enfiou a espada nele mesmo e se matou, porque ele perdeu a guerra. Ele não queria ser capturado pelos inimigos, então ele mesmo se matou. Porque assim, as pessoas, quando ela tem muita inveja e ela não consegue vencer, ela mesmo destrói a própria vida com a inveja. Porque a inveja, ela, ela tem é um espírito maligno que tem nas pessoas que muitas vezes a gente não percebe, mas as pessoas carregam o espírito da inveja nela. E a inveja, ela, como a Bíblia diz que ela apodrece os ossos, ela destrói como um feitiço, como um feitiço de macumbaria. Porque muitas vezes as pessoas elas não estão firmadas na presença do Senhor e alguém faz um feitiço de feitiçaria, de bruxaria, e aí pega as pessoas. Pega uma criança, pega um adulto. Às vezes vem para o adulto, o adulto está mais protegido do que a criança e aquele inimigo vem e acaba com a criança. Coloca uma doença estranha na criança e muitas das vezes tira até a própria vida da criança através de uma macumba. As pessoas às vezes falam: não, isso é cultura. Não, gente, eu vim de lá, não é cultura não, viu? Eu não tenho medo de falar. Posso até ter uma represária no meu canal por estar falando isso, mas macumba é macumba, já tem o nome de macumba. É coisa ruim, é coisa do mal. Não se faz macumba apresentando a Deus, se faz macumba apresentando a Satanás e aos seus anjos, aos demônios, que lá no inferno tem a hierarquia. O inferno é mais organizado do que muitas casas, de que muitas empresas e de que muitas das vezes estados e países, porque o diabo, ele morou no céu, então ele sabe fazer as coisas. Ele não faz as coisas de qualquer jeito, não. Lá cada um tem a sua, tem o seu, vamos se dizer assim, cada um tem o seu dever, cada um tem que obedecer o que ele manda fazer. E quando ele vai fazer, quando ele recebe a ordem que ele não consegue fazer, quando ele volta, ele apanha. Porque Satanás não quer que os adeptos dele venham errar. Ele quer, ele dá uma ordem, quer que aconteça aquela ordem. E muitas pessoas não acreditam que existe isso. Existe um mundo espiritual.
Assim como existe o mundo espiritual para o bem, existe o mundo espiritual para o mal. E aquelas pessoas ali que estavam fazendo, cantando aquela música ali, aquelas pessoas não foram usadas por Deus. Elas achavam que estavam fazendo bem, mas não, com aquela música, com a simples música, elas criaram a ira dentro do coração de Saul, para que assim ele viesse tomar ódio de Davi e querer matar Davi. E Davi só fez coisas boas para Saul. Davi defendeu lá o reinado dele, matando Golias. Davi foi um general de guerra lá junto com Saul. Todas as batalhas que ele ia, Saul vencia porque Davi estava no meio. Que Davi tinha a sabedoria de Deus e o Espírito de Deus nele, para que assim ele viesse ganhar todas as batalhas. Assim como eu e você, então, nós temos que entregar os nossos inimigos na mão do Senhor e ele que se vingue dos nossos inimigos da maneira que ele achar melhor. Porque quando nós confiamos na palavra do Senhor, nós cremos que é Ele que vai responder. Nós temos Ele para nos defender. Não precisa ninguém nos defender, Ele nos defende. Quantas e quantas vezes o inimigo está armando o laço e Deus desfaz o laço? Basta tão somente nós crer sem duvidar, entregar todos os dias o nosso caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Eu sou irmã Del Matos, eu oro todos os dias e eu gostaria que você fizesse parte dessa campanha, que você entrasse no canal e também repassasse para todos os seus contatos essa mensagem, que muitas pessoas precisam de ouvir a palavra do Senhor. E nesse momento eu te convido a orar pelas pessoas que estão precisando de oração. E ore também por mim, porque sou carente de oração. Ore por mim e pela minha família, que eu oro também por você e pela sua família. E eu entrego agora as crianças que estão recebendo espírito maligno. Muitas das vezes as pessoas, a criança é inocente, mas o espírito maligno também atua nas crianças. E muitas das vezes as crianças, elas ficam perturbadas por conta de um espírito maligno que entra na criança. Existe espírito maligno que ele é destinado só para atuar nas crianças. Ele fala como criança, ele age como criança, mas ele não é criança. Eles são uns herê, que muitas das vezes as pessoas não gostam que falem. Os herê atuam nas crianças. E muitas das vezes você dá um doce para a criança apresentado, você não, que você que está ouvindo, eu creio que não faz essas coisas. Mas muitas pessoas apresentam um doce, alguma coisa, um presente, dá para a criança, e a partir daí aquela criança começa a ter pesadelo, começa a gritar, começa a agir diferente, começa a ficar doente. Então cuide das suas crianças, dos seus adolescentes. Apresento agora nesse momento as crianças, os idosos, os adolescentes e toda a humanidade. Apresenta a Deus o meu país. Estou orando por tudo e oro pelo meu país. E convido você também a orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus soberano. Honras e glórias seja dada para o Senhor. Eu sei que o Senhor ouve e responde a minha súplica, não porque eu mereço, que eu sou pecadora. Eu sou a pior pecadora da face da terra, mas eu creio que eu tenho um Deus vivo e poderoso. Um Deus que desceu à sepultura e ressuscitou, está sentado à direita do Pai. E é esse que comanda tudo, porque o Senhor deu poder e autoridade. Deus colocou Jesus do lado dele e disse: sente aqui até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então eu creio, Pai, que o Senhor coloca os nossos inimigos debaixo dos seus pés, que assim, meu Deus, como o Senhor quebrou a cabeça de Dagon, assim como o Senhor cortou os punhos de Dagon, porque se atreveu a ficar na sua frente querendo ser Deus. Então, Pai amado e querido, eu creio que o Senhor também vai destruir esse espírito da inveja, esse espírito da imitação, essa cópia barata dos infernos que tenta nos imitar, que tenta destruir a nossa vida, a inveja, o olhar maligno, tudo aquilo, meu Pai, que tem se levantado para destruir a minha vida e o meu trabalho. Eu peço ao Senhor que o Senhor se vingue da forma que o Senhor achar melhor, porque a vingança pertence a Ti, Pai, e eu creio. Eu creio que meus inimigos já estão debaixo da sua mira, porque o Senhor é quem nos dá a resposta. A resposta é certa pelo Teu sangue, Pai. Cobre minha família com Teus braços, meu trabalho e abençoa. E eu agradeço ao Senhor por este canal e todos que estão inscritos aqui, esses que vão entrar pela primeira vez. E apresento a Ti os meus irmãos aí de Moçambique, da Alemanha, de Portugal, meus irmãos aí do México, todos os meus irmãos que recebem essa mensagem no Brasil, fora do Brasil, protege eles, Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse trabalho que eu estou fazendo, meu Deus, que ele venha estar nas Tuas mãos. Tudo que eu venha fazer a partir desse momento, e essa pessoa vem fazer, e todos aqueles que estão ao meu redor, venha estar protegido pelo Teu Espírito Santo, a minha casa, meu lar, a minha família,
tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti, te dê paz, não só hoje e amanhã, mas para todo sempre. Glorificado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Bom dia, paz do Senhor para todos.